Neste vídeo vamos ver como se faz a inferência da média de uma população que segue a distribuição normal. Vamos começar. Bom, vamos fazer a estimativa de média por intervalo de confiança. A análise a seguir, ela assume que o conjunto de dados que estamos trabalhando, ele segue a distribuição normal. Como não conhecemos a variância populacional, devemos utilizar a sua estimativa amostral. Assim, fazemos uso do erro padrão, dado por razão do desvio padrão, divididos pela raiz do número de elementos da amostra. Para a média, a inferência ela é regida pela distribuição t-student. Assim, o erro padrão deve ser multiplicado por um valor tabelado dessa distribuição. E esse valor ele é calculado da seguinte forma, considerando n-1 graus de liberdade e um alfa bilateral. Então, aqui podemos ver como se faz essa estimativa da média por intervalo de confiança, onde esse x barra aqui representa a média obtida pela estimativa do ponto, mais ou menos o parâmetro t de student, calculado como n-1 e alfa sobre 2, pois estamos considerando uma distribuição bilateral, vezes o S, que é o desvio padrão, divididos pela raiz de n. O nível de confiança, 1 menos alfa, ou P, precisa ser fixado. Um valor muito utilizado é o valor de 95%. Isso significa que, se retirarmos todas as amostras possíveis de uma população e, com cada uma delas, construímos um intervalo de confiança, então 95% dos intervalos construídos devem conter a média populacional. Aqui estamos lidando com dados de produtividade de uma certa enzima em gramas por litro e hora, tá bom? Então temos um conjunto de dados PROD, no qual a média equivale a 10,61 e estamos considerando um nível de significância de 5%, ou um nível de confiança igual a 95%. Aqui também estamos vendo o histograma desses dados. Vamos ao Jupyter. Bom, como podem ver, eu já estou aqui com o meu Jupyter aberto. Eu vou fazer, então, a importação da biblioteca NumPy, import NumPy as NP, import pandas spd, import matplotlib.pyplot splt. E aqui eu já escrevi o conjunto de dados que estamos analisando. Eu vou, então, fazer o histograma desses dados, tá? Então, plt fiche de dados. Ai, peraí, tem que ser dados prod. Add color, só para separar as barrinhas. Prontinho. Então, voltando aqui, temos o nosso histograma, porém, já dá para ver que esses dados, aparentemente, eles não seguem a distribuição normal. Para termos certeza, vamos então aplicar o teste de Shapiro-Wilk, visto em um vídeo anterior. Para aplicar o teste, eu vou fazer a importação da biblioteca SciPy, e do módulo stats, né? Então, temos stats.shapiro. Só para saber como é feita a chamada aqui, apertei Shift Tab. Então, ele só leva um único argumento, que já é o conjunto de dados. Então, o nosso conjunto de dados é dados prod. Então, aqui ele vai me dar o W calculado e o P-valor. Como estamos considerando aqui também um nível de significância igual a 0,05,
Nesse caso, o p-valor ele deu menor. Ele deu menor do que o alfa. Isso significa que a hipótese nula ela é então rejeitada e esses dados realmente não seguem a distribuição normal. Então, foi exatamente o resultado que obtivemos aqui. Então, esses dados não são normais. Agora, se fizermos o logaritmo de 10 desses valores, então a gente vai ter sim um conjunto de dados que segue a distribuição normal. Então, vamos criar essa nova coluna no DataFrame dados, e essa coluna vai se chamar log 10 de P. E aqui eu vou fazer np log 10 de quem? De dados de prot. Assim é P minúsculo. Quem é dados. Prontinho. Agora eu vou fazer novamente o teste do Shapiro-Wilk. Então, log 10 de P. Agora sim, agora a gente obteve aqui um p-valor que é maior do que 0,05, indicando que esse conjunto de dados armazenado na coluna log 10 de P segue sim a distribuição normal. Pronto, agora vamos fazer a estimativa por intervalo da média da população desses dados. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a função describe, então dados.describe. Já conseguimos obter aqui a média, que é 0,94, e o desvio padrão, que é 0,28. Então, por isso temos esses dois valores aqui. A quantidade de dados é 17, que é a raiz aqui de n, né? E falta determinar o valor do t de student. Bom, como é que a gente faz? Primeiro, a gente vai identificar aqui o número de graus de liberdade. No caso, são 17 dados, o número de graus de liberdade vai ser 17 menos 1, pois estamos dando com uma amostra. Então, vai ser 16. Agora, precisamos também calcular o nível de significância, tá? Como o teste sendo bilateral, 0,05 aqui. Então, esse valor aqui em destacado, o valor do parâmetro t é 2,12. Se fizermos isso em Python, vamos obter um valor bem próximo, 2,11. Tá? Então, aqui a própria biblioteca SciPy, ela faz isso também. Então, só para mostrar para vocês. Vamos SciPy import stats.t. Não, from scipy.stats, né? Foi o contrário, import t. E para fazer esse cálculo, a gente precisa botar t.ppf e entre parênteses colocar o nível de significância ou nível de confiança, vírgula, o número de graus de liberdade. Então, 0,025 alfa sobre 2 e 16. Então, vai dar menos 2,12 e se aqui for menos isso, ele vai dar um resultado positivo. Então, a gente consegue obter aqui o intervalo de confiança da média dessa população, considerando um nível de confiança de 95%. Então, vamos ter, a média vai estar em torno de 0,8 e 1,08. E se a gente quiser recuperar os dados originais, que são os dados de produtividade, basta tirarmos 10 elevado a 0,8, que vai dar 6,35. Vamos botar aqui. Deu uma leve diferença aqui, mas não é importante. E aqui também a gente recupera esses dados, um ponto. Dá 12,02. Esse valor aqui está errado. É 6,31.
Agora, se fizermos o teste de hipóteses, por exemplo, se quisermos checar se determinado valor corresponde à média de certa população. Aí essa média a gente está se referindo a μ0. Então, a gente pode fazer o teste para comprovar ou não essa informação, tá? No conjunto de dados que estamos analisando, que é o log do 10 da produtividade de uma enzima. Então, se considerarmos que a média é 0,88, a hipótese nula, ela vai dizer que a média desse conjunto de dados da população é igual a 0,88. E a hipótese alternativa vai ser que essa média é diferente. Se colocarmos aqui em termos de região de confiança, né, a região de aceitação da hipótese H0 ela vai estar limitada entre o intervalo inferior e superior do teste T de Student. E é exatamente isso que eu estou mostrando aqui. Então, a gente precisa calcular o T-calc. O T-calc ele é calculado do seguinte modo, como a razão entre a média da amostra menos essa média que estamos querendo testar, divididos pelo erro padrão, que vai ser o desvio padrão divididos pela raiz de n. Então, aqui está o resultado, esse valor dá em torno de 0,88. Se olharmos em relação a este gráfico, vamos ver que 0,88 se encontra dentro da região de aceitação da hipótese nula. Logo, a gente não tem evidência suficiente para dizer que 0,88 não corresponde à média da população, considerando um grau de confiança igual a 95%. Essa é a conclusão que tiramos, que a média da população, ela não podemos afirmar que ela é diferente do valor de 0,88. Bom, gente, ficamos hoje por aqui e até o próximo vídeo.